Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Nas últimas reflexões, nós vimos sobre o momento em que Caleb recebe de Josué a sua herança na terra prometida. Hoje vamos iniciar a nossa análise no capítulo 15 do livro de Josué, onde apresenta a primeira tribo a receber o seu território. Você sabe qual foi a primeira tribo? Vamos ler então Josué capítulo 15, versículo 1 e 2. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul, e foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul. O que vemos aqui? Obviamente que está escrito que a primeira tribo a receber a herança foi a tribo de Judá. Mas por quê? Sabemos que Ruben era o primogênito, mas então qual a razão dos rubenitas não receberem a herança inicialmente? Se voltarmos lá no livro de Gênesis, quando Jacó abençoa seus filhos, ele diz em Gênesis capítulo 49, versículo 3 e 4: Ruben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Por conta do seu pecado, Ruben perdeu a primazia, deixando de ser reconhecido assim por Jacó. Isso nos leva a refletir que nossos pecados trarão consequências que irão influenciar não apenas o nosso futuro, mas também de nossos filhos. Ao se deitar com uma das mulheres de Jacó, Ruben não apenas profanou o leito de seu pai, mas perdeu ali muitas bênçãos. Se antes de pecarmos formos capazes de refletir, opa, eu sei que se eu fizer isso, não apenas eu, mas meus filhos, meus netos carregarão consequências, será que vale a pena? Bom, melhor não, né? De qualquer forma, o que explica a primeira parte da herança ser de Judá? Vamos voltar lá na bênção de Jacó, onde ele diz no versículo 8 do capítulo 49: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Quando olhamos para a jornada de Judá até ali, vemos ele estando à frente dos irmãos na hora de conversar com o governador do Egito, ainda que ele não soubesse que era seu próprio irmão José. O rabino Avraham Blau, em seu livro, ainda faz lembrar que a tribo de Judá liderava o acampamento durante as jornadas do deserto, sendo a primeira a se levantar a cada viagem. Além disso, quando da inauguração do Mishkan, do tabernáculo no deserto, temos escrito em Números capítulo 7, versículo 12: O que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Nahshon, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. São detalhes da vida que nos propomos a viver, que vão nos mostrar se receberemos a nossa herança por primeiro, segundo, último, ou se sequer receberemos herança. Além disso, o território não foi entregue como herança por Josué. Ele, como líder, determinou o espaço que pertenceria a cada tribo. Mas, como sabemos, vários desses espaços ainda deveriam ser conquistados. Veja o que a Bíblia nos diz lá no livro de Juízes, logo após a morte de Josué. Juízes capítulo 1, versículo 1 ao 4. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. E disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo à tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Estas são duas lições preciosas para a nossa vida.
A primeira, sua atitude conta diante do Eterno na hora de receber uma recompensa. Cada atitude conta. E a segunda, seus pecados também contam, também pesam. Não apenas sobre você, mas também sobre os seus descendentes. Por fim, Deus não é injusto. Ele vai retribuir a cada pessoa no tempo certo, com a recompensa certa, segundo a imensa bondade e misericórdia dele mesmo, o Eterno. Se formos dignos hoje e cultivarmos uma vida de bons atos e de fé em Deus, quem sabe sejamos dignos também da grande bondade, mas para isso acontecer, tenhamos sempre ao menos 5 minutos para Deus. Shalom.